A Casa Espírita Allan Kardec de Serquilho apresenta a palestra Esperança em Nossa Jornada, ministrada pelo Sr. Pedro Roberto Gavioli. Boa noite a todos, mais uma vez, Nós recebendo mais uma oportunidade, mais uma semana, onde certamente estamos ganhando um presente, que é mais um dia de vida, mais um dia de luta, de buscas. E nesta oportunidade que nós estamos tendo, nesta presente reencarnação, muitos de nós, nessa nossa jornada aparentemente difícil, perdemos as nossas esperanças. Muitos de nós, no seu estado mais variado, perdemos a esperança de viver, perdemos a esperança de uma cura, perdemos a esperança de uma realização, quando nós deveríamos utilizar-se desta ferramenta para a autoajuda. Perder a esperança é você perder tudo, é você estar vivo, mas não ter nada, embora aparentemente parece que nós temos tudo. E nós não paramos para pensarmos que há milhões de pessoas, milhões, aguardando os recursos de que nós já dispomos. De recursos estes que todos nós aqui dispomos. Sejam recursos financeiros, religiosos, recursos no nosso viver, os recursos da sabedoria, os recursos dos valores éticos morais. Quantos dizem: como eu queria ser igual a ele? Como eu queria, como que ele fez, como ele faz para ser assim ou não ser assim? E nós estamos aqui conhecendo as leis reencarnatórias, sabendo a grande dificuldade que nós encontramos, sim, para fazer as mudanças, porque somos espíritos em crescimento, em aprendizado. Então nós dispomos dos recursos necessários, mas muitos, quando nessa nossa luta, nessa busca incessante, a gente perde os valores reais, que é o humor. Nós caímos numa tristeza, numa melancolia e ficamos completamente aborrecidos. Perdemos o humor pela vida, nada mais nos interessa e tudo para nós é passageiro. Nada mais, a graça. E a vida está passando. Após, quando nós perdemos o humor, perdemos os valores, qualquer situação nos eleva a uma irritação maior. E nessa irritação que nós vamos tendo, que nós vamos alimentando-se, nós vamos criando dentro de nós um suicídiozinho, lentamente. Você vai matando o seu corpo físico, sem você perceber, porque você perde o comando do teu corpo físico através do seu estado de perturbação mental e espiritual. Nós sabemos que somos seres pensantes e nós somos os responsáveis por esse corpo biológico, esse santuário da alma, esse templo da alma, onde nós habitamos e vamos ser convidados a deixá-lo num tempo determinado. Mas quanto mais nós pudermos retardar o tempo de retorno, melhor será para nós, porque nós vamos ganhando a maturidade do corpo físico, e a maturidade vai ter
auxiliando, você vai eliminando situações que anteriormente você fazia, você comandava. Então você começa a ficar refém de um corpo que já não obedece mais os desejos da alma. Ele fica lento, passivo, dolorido, e você começa a ser mais compreensivo, mais atencioso, porque o nosso corpo tem as suas necessidades naturais, e ela vai ocorrer o quê? Ela também vai educar a alma, como a alma tem o predomínio do corpo, ou melhor, deveria ter, mas ainda não conseguimos por completo. Então nós vamos perdendo as forças do nosso campo mental, físico, e com isto nós vamos adoecendo-se, porque uma enfermidade, ela sempre nasce aqui, mas também quando você tem conscientização, você elimina aqui, quando ainda há tempo, porque muitas vezes ela se agrava a um ponto que não dá mais tempo, não é? Para tudo isto que nós estamos passando, e nós vamos nos autoavaliando-se nesse mergulho que nós fazemos para dentro de nós, no te conhece a ti mesmo, nós vamos observando que nós não temos a principal virtude, a tolerância. Quando você não tem tolerância, o primeiro a ser agredido é você mesmo. Então nós precisamos começar a ter tolerância, para que não nasça desse hábito infeliz outras enfermidades que venham agravar-se. A tolerância é algo que tem que estar presente a todo instante, porque nós vivemos dentro de uma sociedade, dentro de um meio, onde ela exige de nós tolerar, porque ninguém é igual a ninguém. Como nós somos uma ferramenta para alguém, como alguém é uma ferramenta para nós. E se nós formos mais tolerante, mais compreensivo, vai ficar mais fácil para o outro também. Então, muita gente vai precisar nos tolerar naquilo que nós temos de indesejável, que frustra-se. Mas muitos nós também vamos ter que fazer, é uma troca incessante. Então, o Cristo, Ele não pede para nós nada mais, nada menos do que o bem viver, o viver bem, viver de bem com a vida, tolerar, compreender, aceitar, aprender a lidar com situações que o outro ainda não aprendeu, porque você também teve uma época que alguém teve que ter tolerância com você. Nossos pais teve que ter muita tolerância conosco. E aí hoje você vai passando isso tudo. Então nós não podemos, nessa nossa busca, nessa nossa luta, nós não podemos perder, e se não temos, precisamos adquirir a serenidade necessária para que a gente não cause danos. Muitas vezes, uma única palavra, nós destruímos tudo. Tudo que você levou séculos, ou às vezes uma existência toda para construir, e perde-se em fração de segundo. E muitas vezes ainda várias reencarnações para fazer uma reparação. Então é muito importante que nós tenhamos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, porque nós não vamos conseguir modificar ninguém, mas coragem para modificar a si mesmo, que é onde você tem toda a autonomia,
toda a autoridade. E quando você tem serenidade, não há intriga, não há briga, há um bom relacionamento, você se cala no momento oportuno, você não fala o que você queria falar, porque você sabe que você vai se arrepender. E não vai ter valido nada, porque não vai modificar isto. Tudo isso que nós estamos falando aqui está dentro do Evangelho de Jesus. Nós vamos fazendo um catado e vamos percebendo, que a serenidade é muito difícil de ser alcançada, mas a importância que ela tem no nosso dia a dia, na convivência, no seu relacionamento familiar, conjugal, social. E o problema pode não ser assim tão difícil quanto nós pensamos. A partir do momento que nós vemos que só depende de um pequeno esforço de nossa parte. Porque quando você perde a serenidade, você fica um dia todo aborrecido, entristecido, porque você não só se magoou profundamente, como se magoou o outro. Mas você se magoou muito mais você. É que você não se percebe, mas você é o maior agredido nessa história toda. Então nós precisamos buscar com todas as nossas forças esses valores tão difícil que nós pensamos ser, mas não é tanto assim a partir do momento que você inicie, uma jornada, uma caminhada. Para isto, nós precisamos buscar e não perder a humildade do perdão, a humildade do auto-perdão. Quantos de nós não conseguimos nos auto-perdoar por um erro cometido? Auto-amar-se, autoestima. E nós não conseguimos fazer isso. O autoanálise, a autoavaliação. Você precisa ter muita humildade para você dizer assim: eu preciso mudar porque eu tenho muita raiva. Eu preciso mudar porque eu sou muito egoísta. Como eu sou orgulhoso, como eu sou vaidoso, como eu sou pretensioso, melindroso. Precisa-se muita coragem. Mais do que nós imaginamos está no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, que há muito mais coragem para enfrentar a si mesmo do que uma fera da mais feroz que seja. Porque é muito difícil você se olhar para dentro de você. Às vezes você não tem coragem, você evita olhar dentro de você. Quando nós começamos fazendo assim uma comparação, vamos imaginar que nós vamos fazer uma comparação assim bem básica para nós entendermos. Nós queremos alcançar o pico de uma montanha e você está na planície. O que você precisa fazer? As malas. Colocar dentro dela tudo que você vai utilizar nessa trajetória. Para você fazer essa trajetória, você precisa de alguém que conheça essa trilha, que conheça todos os perigos, todos os riscos e tudo aquilo que você vai necessitar para que você possa fazer essa escalada dessa montanha. Então você faz todo o acatado de tudo aquilo que você necessita e põe na sua bagagem. E você inicia essa jornada. Você vai percebendo que você vai precisar de um planejamento. Tudo antes, muito bem certinho, levar tudo que você precisa. Você vai encontrar no meio desse caminho alguns alojamentos de suporte. E você começa. E conforme você vai subindo, você vai percebendo que algumas coisas você já pode deixar para trás.
Você vai jogando fora, você não precisa mais. E você vai continuando a subir. E ela é exaustiva. E o tempo vai se passando, até que você chega no topo da montanha. Aí lá você tem uma visão ampla de toda a planície. Só assim você consegue ver. Quando você estava, vamos dizer assim, você estava, aliás, na planície, quando você chega no ponto mais alto, você consegue ver a planície de onde você saiu, mas o horizonte de onde você buscou. Assim somos nós na nossa trajetória com relação à vida, na busca dos valores morais que nós precisamos. E nós encontramos grandes dificuldades. Então, quando você chega no topo da montanha, você vê todo o horizonte, tudo aquilo que você trabalhou incessantemente. Assim é a nossa vida, a nossa trajetória no plano reencarnatório. Nós sabíamos, nós planejamos nossa existência. Nós sabíamos das ferramentas que nós íamos utilizar. Nós escolhemos os amigos que iam estar nos dando suporte, tanto encarnados quanto desencarnados. E nós sabíamos o momento certo de deixar uma bagagem, utilizar uma ferramenta para retorno à vida espiritual, que certamente vai ocorrer com todos nós no tempo oportuno. Então nós imaginamos que a nossa viagem, a nossa vida no mundo espiritual é uma viagem só de retorno para casa. E você vai ter que fazer paradas, você vai ter que trabalhar, se instalar, se cuidar-se, para que você chegue bem. Então é assim que muitas vezes nós nos fortalecemos com as dificuldades da vida. Se ela não existisse, quem seríamos? O que seríamos nós? Vejamos nossos pais, as dificuldades que eles tiveram para nos educar. Para aquele que pôde fazer faculdade, olha a dificuldade que eles tiveram. Em tempos muito difíceis. Hoje até está muito mais fácil você criar filhos no sentido faculdade. Mas está difícil. Em outros tempos muito mais, não é? Então não percamos os estudos, o estudo de si mesmo, para que você possa fazer a faculdade da alma, buscando os valores éticos morais, pois a própria morte do corpo é a nossa libertação, porque você não morre, você continua vivendo, mas quantos morrem e continuam encarnados, presos ainda nos valores da nossa subsistência. Nós não podemos nos prender àquilo que nós só vamos utilizar aqui. É só aqui, ninguém vai levar nada. Usamos o exemplo bem recente, infelizmente, daqueles seres que o avião caiu aí, em Vinhedo, todos com sonhos, projetos, realizações, um ia para cá, outro para lá, um fazia isso, fazia aquilo, e de repente, sem autorização deles, foi interrompido simplesmente. Assim será conosco. Não que venhamos passar por uma morte coletiva, mas assim chegará o fim, num determinado momento. Então, por que não viver a vida enquanto estamos no corpo, mas quando estivermos fora do corpo, sejamos a continuidade? E o grande problema da humanidade é que ela não sabe viver no corpo.
ela vive no corpo sem se ver como uma alma. Nós precisamos ver que estamos mergulhados no corpo físico, mas nós somos espíritos que vamos deixar a qualquer momento. E isso não há dúvida para nenhum de nós. Então, por que vou alimentar uma ilusão? Eu vou utilizar-te daquilo que é direito meu, que eu construí, que eu adquiri, mas para viver enquanto eu estiver aqui. Porque assim que eu sair daqui, não vou poder levar nada mais do que está aqui. Também não posso me prender a algo que não vai me ajudar em nada. Muito pelo contrário, vai dificultar o meu retorno. Aí nós temos que recorrer ao Mestre Jesus, quando ele diz: buscai os tesouros que as traças não corroem, que os ladrões não roubam. Olha a importância dos ensinamentos do Cristo, ele está sendo claro para nós. Vamos adquirir os valores, as moedas que nós vamos utilizar. Quais são? Os valores morais. Ah, mas eu não consigo, mas eu estou tentando. Ótimo, está tentando. É assim, e talvez não cheguemos onde nós queremos, mas a importância não é você fazer uma corrida e quando você chega. O grande valor é a jornada desse caminho que você está fazendo. Então, nós retornaremos à vida. A morte nem sempre é a desencarnação. Não percamos a oportunidade de servir a quem quer que seja. Isso é independente. Nós vimos o publicano, quando Jesus conta a parábola, desce um levita, desce um sacerdote, e nenhum dos dois, conhecedores profundos do Evangelho, se incomodam com o homem doente, embora há uma história por trás disso tudo. Mas o publicano, o homem considerado de má vida, é o que auxilia. E Jesus pergunta: qual desse foi que fez a caridade? O homem considerado de má vida. Então nós percebemos que está ao alcance de todos nós sermos bons. Hoje e amanhã, talvez nós também precisemos do concurso alheio. Hoje nós pedimos para nós montarmos uma cesta básica para alguém. Talvez amanhã nós não estejamos precisando. Quem sabe? A nossa vida é um círculo, é uma roda gigante. Um momento está lá em cima, no meio, embaixo. Nós não sabemos. Então não percamos o tempo, a vida é muito rápida. Os cabelos brancos vêm rapidinho, nós ganhamos rugas rapidamente, ficamos lentos nos reflexos, mas tudo aquilo que nós realizamos, isso é para mostrar para nós que nós somos perecíveis, mas o que vivifica a alma, ela se fortalece, não é? Então os dias voltam, mas os minutos são outros. Ontem, nesse mesmo momento, os minutos eram outros, os tempos eram outros, o pensamento era outro, a realização era outra. Hoje, os minutos são diferentes dos mesmos minutos de ontem. Então não percamos oportunidade, sejamos rápidos na nossa causa. E nenhum de nós está pedindo, e a espiritualidade não está pedindo para que você deixe de viver a vida. Viva simplesmente. Mas entendamos, quando Paulo de Tarso diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém mais. Ah, mas eu fiz ontem. O importante é hoje. O que você está fazendo hoje? Ontem você tinha uma emoção, hoje você tem outra. Ontem você não se arrependia do que estava fazendo, hoje você não consegue fazer mais. Porque hoje você é diferente de ontem. E assim somos nós, não é?
Então, a caridade é algo fundamental quando falamos da caridade em nós. Nós somos primeiro, eu primeiro. Porque se eu não for eu primeiro, como eu posso ajudar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Não é assim? Ah, mas eu estou errado. Então nós vamos em Paulo de Tarso, em Coríntios 13, quando ele ensina para nós o que é a caridade. A caridade de auxiliar o irmão é a caridade do dever de não deixar seu próximo passar necessidade. A caridade de você não deixar de orar pela pessoa. É fundamental quando você ora para alguém. Se vocês soubessem, meus amigos, o que é orar para alguém, o benefício que você recebe, todos nós oraríamos com mais fervor. Quando você ora para você primeiro. Você é o centro de condução de energia para aquele ser que você está vibrando. Passa por você primeiro e vai a ele. Então Paulo de Tarso diz assim, que ainda que nós falássemos todas as línguas dos homens e dos anjos, se nós não tivermos amor, seremos apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que nós possuamos os dons da profecia e saibamos todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. Porque o amor, meus irmãos, é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Ah, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando éramos criança, brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos, não? Mas quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nós nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto, nós conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor, meus irmãos. O amor que se inicia em nós e que ela vai terminar numa infinidade para a humanidade, para aquele irmão, para aquele ser que precisa. Muita paz, muita luz a todos. Não perca nenhum conteúdo edificante. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem de luz com seus amigos. Juntos, construímos um mundo melhor, repleto de paz e conhecimento.